é importante vocês estarem fazendo anotações, porque quanto mais a gente anota, mais a gente assimila o conteúdo, tá? Isso já é comprovado. Tá? Eu espero que vocês possam estar aí munidos de Bíblia, papel e caneta para vocês fazerem as anotações que vocês acharem pertinentes, tá? Eu vou começar orando. Nós vamos estar aí falando sobre como estudar a Bíblia sozinho. Na verdade, o tema desse módulo é método de estudo bíblico, né? Só que eu quis botar um nome mais atraente para a gente poder aí despertar o interesse para que você possa estar aí aprendendo a aplicar esses métodos no seu estudo devocional. Eu vou pedir então ao pastor Neilson, que está aí nos prestigiando com a sua presença, que ele possa habilitar seu áudio aí e orar para a gente começar. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, porque entendemos, ó Pai, que o quanto mais nós buscarmos conhecer o Senhor, teremos o privilégio também de fazer com que o Senhor seja conhecido. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos, ó Pai, colocá-la em prática e o nome do Senhor seja glorificado. Te louvamos pela instrumentalidade da Flávia, tua filha, que o Senhor continue a capacitando, que o Senhor possa lhe dar saúde, para que ela possa ministrar este curso e que seja proveitoso para todos nós. Nós te agradecemos por esse ajuntamento, pelas vidas que aqui estão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso tempo de curso vai durar exatamente o tempo que o Zoom nos permite aí ficar logados, tá? Então, é 40 minutinhos, já com um decréscimo aí de alguns minutinhos que a gente esperou o pessoal entrar. Então, à medida que for se aproximando do fim, eu vou preparando vocês já para a gente poder encerrar aí a transmissão, tá bom? Então, você já sabe, esse é um curso especial que a gente nomeou como teologano.com, que é uma série de cursos bíblicos gratuitos oferecidos pela PIB de Realengo, e o nome do nosso módulo é Como Estudar a Bíblia Sozinho. Na verdade, a gente vai aprender a aplicar alguns métodos de estudo. Vamos começar pelo método do devocional, até chegar ao método sintético, o método analítico, que são métodos um pouco mais complexos, mas vamos passar por cada um deles, vamos pontuar aí e tentar aí aprender ao máximo, né? Esgotar ao máximo o que a gente precisa aí aprender para poder estudar a Bíblia de uma maneira mais efetiva. E aí eu fiz essa pergunta aí, eu queria que você respondesse para você mesmo. Qual é o seu objetivo para estudar esse curso, para fazer esse curso, né? O que te estimulou? Eu quero acreditar que seja o desejo de aprender mais da palavra de Deus, né? De crescer, como o apóstolo Pedro vai dizer, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que tenha sido aí. Normalmente, no seminário, quando eu faço essa pergunta, né? Normalmente eu faço a pergunta, o que você veio fazer no seminário? E aí os alunos falam assim, eu vim aprender. E aí eu falo assim, meu Deus, o que você vai descobrir é que muitas dúvidas vão surgir, às vezes mais dúvidas do que até respostas, né? Porém, o seminário vai te ensinar o caminho. E quando a gente aprende aí alguns métodos, aprende aí a ver a Bíblia de um outro ângulo, não a fazer uma narrativa somente corrida, porque normalmente, enquanto leigos, a gente lê a Bíblia de forma corrida. Então, a gente acaba assimilando muito pouco do que a Bíblia realmente tem para nos ensinar. Então, de uma maneira bem sucinta, a gente vai tentar ensinar e passar para vocês essas questões. Qual é o propósito desse curso? É capacitar o aluno, o indivíduo, a estudar e a interpretar a Bíblia corretamente. Com que alvo? Com o alvo de aplicá-la no seu dia a dia, para si e para o seu próximo. Então, o propósito do nosso curso é esse, capacitar você a estudar e a interpretar a Bíblia. É óbvio que a gente não vai ver toda a Bíblia, nem todos os textos, mas vamos tentar extrair alguns textos, talvez aqueles que a gente mais conhece, e aí você aprendendo o princípio, você consegue aplicar esses princípios a todo e qualquer texto. Para a gente iniciar o nosso curso, eu preciso fazer aí uma breve introdução do nosso material de estudo, que é a palavra de Deus, né? Paulo vai dizer que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado
que maneja bem a palavra da verdade. E para a gente estudar a Bíblia, primeiro a gente precisa saber um pouco da Bíblia, da própria palavra de Deus. Primeiro que o termo Bíblia é o termo grego que significa livros, né? O biblo, em grego, significa livro e biblia significa livros. Então, já para começo de conversa, a Bíblia ela não é um livro comum. Ela é tal qual uma biblioteca com 66 volumes. E a Bíblia também, ela tem duas divisões principais, que deve ser a que todo mundo conhece, que é Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento possui 27 livros. Além dessas duas divisões principais, a Bíblia também foi dividida de maneira didática. Por que eu falo de maneira didática? Porque essa divisão não foi inspirada, tal qual foi Antigo e Novo Testamento. Essa divisão ela veio em data posterior para facilitar o nosso estudo. Então, o Antigo Testamento ele é dividido em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que você vê aí à sua esquerda, nessa linha vermelha aí, vinho mais ou menos, né? Nós temos o Pentateuco com 5 livros. Na sequência, nós temos os livros históricos, que vão de Josué a Esther, com 12 livros. Depois nós temos os livros poéticos, que vão de Jó a Cantares, com 5 livros. E temos os livros chamados proféticos, que tem também uma subdivisão. Profetas maiores e menores. Os maiores vão de Isaías a Daniel e os menores vão de Oséias a Malaquias. Eu gostaria de dar uma sugestão para você. Eu não sei se é o seu primeiro contato com essa divisão. Talvez você já tenha ouvido falar, mas você não soubesse aí como que era feita essa divisão. Toda a Bíblia tem um índice, né? Então tem lá, se você abrir lá, tem lá nas primeiras páginas, tem um índice. O que você pode fazer? Pegar aqueles marcadores de texto e marcar cada grupo de livros com um marcador de cor diferente. Então, você pega lá o marcador amarelo e marca lá quais são os livros do Pentateuco e escreve de lápis. E isso vai te ajudar a memorizar e trabalhar essa divisão. Assim como o Antigo Testamento, o Novo também foi dividido de maneira a nos auxiliar. O primeiro grupo de livros, que vai de Mateus a João, são chamados de evangelhos. Até essa nomenclatura ela não é muito ideal, porque isso nos dá a ideia de que nós temos 4 evangelhos. E nós não temos 4 evangelhos, nós temos um único evangelho sobre 4 perspectivas. Mas ainda assim, esse primeiro grupo é chamado de evangelhos. Logo na sequência, nós temos um único livro histórico. Assim como os livros históricos do Antigo Testamento contavam a história de Israel, o livro histórico do Novo Testamento conta a história da igreja, do novo povo de Deus. Na sequência, nós temos 13 cartas, que vão de Romanos a Filemão, que são chamadas cartas paulinas. Tem até uma subdivisão nessas cartas, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu só vou citar. Tem as cartas eclesiásticas, que foram as cartas que Paulo escreveu às igrejas, e tem as cartas pastorais, que foi a que Paulo escreveu aos pastores. Na sequência, nós temos aí em preto aí as cartas gerais. O que são cartas gerais? Normalmente não foram escritas para um destinatário específico, e elas tiveram também vários autores. Desde a carta aos Hebreus, que é autor desconhecido, até a carta de Tiago, Pedro, João e Judas. Então, são as 8 cartas gerais. E nós temos o nosso livro profético, apocalíptico, o livro da revelação, que é o Apocalipse. E aí nós fechamos os 27 livros do Novo Testamento. Na sequência, a gente vai ver aí, a Bíblia ela levou um tempo aproximado para ser escrita de 1.600 anos, sendo que 1.500 anos foram para escrever o Antigo Testamento. Então, os 39 livros do Antigo Testamento demorou um tempo de 1.500 anos para sua escrita.
enquanto os 27 livros do Novo Testamento, eles não demoraram mais que 1 século para serem compostos. Então, você vai ver aí essa grande diferença que tem entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, como eu falei lá atrás, a Bíblia tem 66 livros, para só a nível de curiosidade, 1.189 capítulos, 31.278 versículos, dividido em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Lembrando que testamento, ele vem de uma palavra chamada berit, que significa aliança. Então, o mais certo é dizer é antiga e nova aliança. Quem foi o autor da Bíblia? Deus é o autor da Bíblia por excelência e o Espírito Santo é o que nos interpreta a Bíblia, né? O que faz o processo da iluminação. Foi ele que inspirou a Bíblia. Oi? Quem falou? Voltando. A Bíblia foi escrita no espaço, como eu disse lá atrás, de 1.600 anos, por aproximadamente 40 autores, e de todos os meios sociais. Nós tivemos desde leigo, pescador, até rei, camponês, filósofo. Então, de todos os níveis sociais e de conhecimento. Então, Deus escolheu aleatoriamente homens com os quais Deus usaria como instrumento para escrever a sua palavra. Em que lugar a Bíblia foi escrita? Em diversos lugares, desde o deserto até um aposento confortável, como até uma prisão, como foi o caso de Paulo. Paulo escreveu grande parte das suas cartas, são chamadas cartas da prisão. Outra questão, a Bíblia também foi escrita em diversas épocas diferentes. Isso é que dá a excelência da palavra de Deus, porque embora tenha sido o livro que levou mais tempo para ser escrito, ele possui uma unidade de conceito, de ensinamento. Mesmo os autores não tendo se conhecido pessoalmente, eles conseguiram escrever sobre a mesma questão. Durante as variações de humor dos autores, desde uma profunda alegria até o mais profundo desespero. Você vai ver muito disso nos Salmos. Davi escreve salmo enquanto está pastoreando as ovelhas e escreve salmo quando está fugindo da perseguição de Saul, de Absalão. Ela foi escrita também em pelo menos 3 continentes, Ásia, África e Europa. E a Bíblia também foi escrita em 3 idiomas originais. O Antigo Testamento, em grande parte, em 90%, foi escrito em hebraico, com apenas algumas porções em aramaico, que é o idioma que nasceu no cativeiro babilônico, e o Novo Testamento, com exceção do Evangelho de Mateus, todo escrito em grego. Somente o Evangelho de Mateus, originalmente, foi escrito em hebraico, porque ele foi escrito para o judeu. E a Bíblia também fala a respeito de vários assuntos. Porém, o grande tema da Bíblia é a redenção do homem por Deus. Então, a Bíblia conta a história de como Deus veio resgatar o homem. E isso está desde o Gênesis até o Apocalipse. Se a gente tivesse que escolher um texto, tema da nossa disciplina, do nosso módulo, talvez esse texto seria o mais aplicado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo aqui, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer toda a escritura é inspirada por Deus. Então, toda ela. Então, a Bíblia, ela tem 2 naturezas. Ela é divina e humana, porque ela foi escrita por instrumentos humanos sobre a inspiração de Deus. E a inspiração, talvez uma outra disciplina, talvez como a Bíblia chegou até nós,
mas eu vou somente pontuar a nível de curiosidade, é a capacidade ou habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Escrituras. Então, ela foi inspirada por Deus e é útil para todas essas questões que Paulo nomeia aí. Alguns detalhes devem ser observados quando a gente vai estudar a Bíblia. Primeiro, a escolha de um momento e um local adequado. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é o único livro que a gente lê na companhia do autor. Então, é necessário uma prévia preparação para se estudar a Bíblia e conseguir extrair dela o máximo que a gente puder. Então, o ideal é você escolher um momento. Eu sei que tem aqui no grupo muitas mãezinhas, até com bebês. Então, às vezes é complicado, né? Eu sei que eu passei há pouco tempo por isso. Hoje a minha caçula já tem 8 anos, mas houve um momento que eu tinha que me virar nos 30 para conseguir ler e estudar a Bíblia, né? E, ao mesmo tempo, dar atenção para ela. Mas o melhor, o ideal é que a gente tenha aí o menor de interrupção possível para ter o maior rendimento. Além disso, o estudante da Bíblia, ele deve munir-se de ferramentas adequadas, né? Então, é importante. Aí você pode falar assim, então eu já vou desistir porque eu não tenho nada disso. Não, claro que não. Isso são materiais que a gente vai adquirindo com o tempo. E hoje, a internet, ela trouxe uma facilidade para a gente e a gente encontra muito material gratuito para baixar na internet. Quer ver uma coisa? Os aplicativos de Bíblia. Ele já possui muitas ferramentas dessas que eu já vou falar para vocês, e vocês conseguem ele ao alcance dos dedos. Então, já tem nos aplicativos das Bíblias, tá? Então, não se assuste nesse primeiro momento. Eu oriento a você, quando puder e quando necessário, fazer uso de um bom comentário. De preferência que esse comentário seja um comentário exegético. Você até pode ter, o que a maioria das pessoas gosta, uma Bíblia de estudo. Mas, às vezes, uma Bíblia de estudo ela não é suficiente. Às vezes, é necessário você ter pelo menos 2 Bíblias de estudo. Mas isso hoje já é facilitado pelos aplicativos da Bíblia. Você já pode ter algumas Bíblias sem fazer aí um investimento muito alto para comprar. Mas, podendo comprar, é sempre bom ter um material físico. Além disso, um bom dicionário bíblico. Ele vai te trazer ali o significado das principais palavras. Outro é uma concordância. Eu sei que a concordância hoje ela está quase em desuso. Eu tenho uma concordância em casa, mas ela também é uma ferramenta muito eficaz quando a gente vai estudar a Bíblia. Por quê? Vou citar aqui um versículo aleatório, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu quero saber outros textos que falem a mesma verdade. Eu vou para uma concordância e ali ela vai me dar outros textos correlacionados e aí ele vai me mostrar ali outros textos. Algumas Bíblias de estudo traz essa concordância nas últimas páginas. Então, você às vezes tem até um dicionário, um mini dicionário, né, que eles trazem só as palavras mais importantes e também possui uma mini concordância. É muito interessante. Quando for necessário, fazer uso de mapas, o que uma Bíblia de estudo também traz. Hoje tem uma Bíblia chamada arqueológica, que é uma Bíblia show de bola e você tem essa ferramenta aí no seu auxílio. Além disso, enciclopédias, alguns livros sobre contexto cultural, se você tiver facilidade de acesso, alguns softwares sobre Bíblia. Uma outra coisa muito importante é ter mais de uma versão da Bíblia, o que também hoje é muito facilitado com a questão dos aplicativos. Até na internet, quando você digita lá, Bíblia Online. Esse é um que eu uso muito, um site que eu uso muito. Você tem a opção de escolher a versão que você quer. E hoje tem N versões. Qual é o valor das versões? É que, às vezes, uma versão, o texto não está tão claro. Você vai para uma outra versão e ele acaba esclarecendo o conteúdo e o conceito do texto. Uma outra coisa muito importante, caderno para anotações ou computador. Por quê? Toda percepção, toda novidade que a gente consegue extrair, é importante que a gente anote. Sabe por quê? Tem algo que eu tenho aprendido durante o tempo que eu tenho estudado a palavra de Deus. A Bíblia, ela não muda, ela é imutável. Mas a nossa compreensão acerca dela muda o tempo todo. Então, à medida que você faz lá um comentário,
E aí, às vezes, eu tenho uma Bíblia minha que ela é toda rabiscadinha. Então, à medida que eu estudo, eu vou rabiscando ela todinha. Eu uso ela só para isso. Então, às vezes, eu tenho alguma dúvida. Eu estou lendo aquele texto de novo, eu falei, caramba, aquele tempo atrás eu tive essa percepção, esse entendimento. Então, é muito importante você anotar, tá? Método de estudo bíblico. O estudo bíblico profundo e eficaz envolve, do ponto de vista humano, pelo menos 4 condições, tá? Primeiro, o método de estudo que você vai usar. E eu vou dizer para você que para cada porção de texto, ou para um versículo, ou para um capítulo, ou para um personagem, ou um tema específico, você pode aplicar um método diferente. Eu quero dizer para você também que no início você vai precisar, assim, seguir tal qual um mapinha, né? Eu primeiro preciso fazer isso, segundo aquilo. Mas à medida que você for exercitando, isso já vai ficar automático na sua mente. E você vai começar a fazer isso sem perceber. Um outro elemento muito importante é um tempo especial, de qualidade para você estudar. Pode ser, gente, 15 minutos. Mas 15 minutos que você tire com qualidade e se dedique ao estudo. E aí eu até citei o exemplo dos crentes de Bereia, que diz que quando Paulo estava ensinando as escrituras, eles iam lá consultar, e Paulo vai dizer, Lucas vai dizer que eles eram os mais excelentes, porque eles iam investigar se o texto estava dizendo aquilo mesmo. Eu acho que essa característica a gente perdeu um pouco hoje. Às vezes pode ter lá no púlpito alguém muito influente, mas ele pode falar uma heresia. E como é que a gente vai comprovar isso? Quando a gente faz essa pesquisa das escrituras. Outra questão é o local de estudo. Que seja um local agradável, uma iluminação adequada, né? Que você possa estar ali concentrado naquilo que você se propõe a fazer. E a frequência de estudo. E aqui eu quero deixar um dado muito interessante. Diz que algo para se tornar hábito, você precisa repetir pelo menos 20 vezes. Né? Igual aquela história de escovar o dente, 20 vezes de um lado, 20 vezes em cima. Então, para você isso virar um hábito, você precisa repetir isso pelo menos 20 dias consecutivos. Depois, vai ser igual ao exercício físico, você vai sentir falta. Quando você não fizer, você vai sentir falta, tá? Outra questão, envolve também 3 princípios básicos. Eu nem vou me deter muito nisso aqui, porque a gente vai falar isso lá na frente de novo. Mas, rapidamente, a observação do texto, aqui na hora de expor o slide, a letra saiu de linha aí, mas quando for para vocês vai certinho, tá? Então, primeiro, a observação. Segundo, a interpretação. A observação é o que eu vejo. A interpretação é o que significa o que eu vejo. E a aplicação é o que isso tem a ver comigo, né? O que o texto está dizendo para mim? Outro princípio muito importante. Toda vez que a gente estuda um texto bíblico, Deus está falando primeiro com a gente, tá? Para depois falar com o outro. Até conto uma piadinha de um rapaz que sempre ia na igreja e falava assim, pastor, hoje a sua palavra foi uma bênção, pena que fulano não estava aqui para ouvir. E repetidas vezes ele fazia isso. Aí um dia caiu uma chuva torrencial, só apareceu ele e o pastor na igreja. Aí o pastor aproveitou a oportunidade, desceu o cajado. Aí quando ele passou na porta, ele falou assim, pastor, que bela palavra, pena que não tinha ninguém para ouvir. Quer dizer, ele nunca tirava para si, era sempre para o outro, sempre para o vizinho. Mas a palavra sempre confronta a nós primeiro, tá? Envolve 3 atitudes espirituais. Primeiro, a de conhecer a verdade. Depois, de aceitar a verdade. Depois, de observá-la. É muito interessante, tem uma frase que diz assim, eu estava lendo a Bíblia e encontrei muitos erros. Todos eles estavam em mim. A verdade, ela tem por característica de nos confrontar. Então, à medida que você estiver estudando, não se assuste quando você vê alguma coisa que está confrontando a você, porque a outra atitude é de aceitá-la. E depois de aceitar a observação da verdade, você deve agora observá-la no sentido de praticar. Tem uma outra frase de um teólogo que diz assim, não são as palavras da Bíblia que eu entendo, que eu não entendo que me preocupam, mas só as que eu entendo e não pratico. Essas sim me preocupam.
Uma outra coisa interessante é que no estudo bíblico nós precisamos considerar alguns abismos que nós temos para entender o estudo a Bíblia. Algumas pessoas falam assim: poxa, Flávia, por que é tão difícil estudar a Bíblia? Por que é tão difícil entender? Porque nós temos aí o que a gente pode nomear de 3 abismos. Quais seriam esses abismos? Primeiro, o abismo temporal. A Bíblia ela levou 1.600 anos para ser escrita e a sua conclusão já foi há 2020 anos atrás, aproximadamente. Então, essa lacuna temporal que existe entre a conclusão da leitura da Bíblia até os ouvintes de hoje, ela deve ser levada em conta. Outro abismo é o abismo idiomático. A Bíblia, como eu disse lá atrás, foi escrita no original hebraico, aramaico e grego. Nós falamos o idioma português. Gente, entre esses idiomas originais e o nosso, existe uma lacuna gigantesca. Por quê? Só para você ter uma ideia. A gente usa amor para dizer que ama o hambúrguer do McDonald's, que ama o marido, ama a esposa e que ama o pet. No grego, tem 4 palavras para definir amor, dependendo do nível de relacionamento. Então, o idioma original, eles são mais profundos do que o nosso idioma. Então, só essa questão, o grupo que fez agora hebraico, logo no início, deve ter percebido essa dificuldade, né, de ter que resgatar e estudar esses idiomas. E o abismo cultural, porque a Bíblia também foi escrita em uma cultura diferente da nossa. A cultura, já no nosso tempo, de ocidental para o oriental, elas são completamente diferentes. Você imagina sendo escritas há 2.000 anos de intervalo. Só para você ter uma ideia, nós que somos brasileiros e vivemos aqui na região sudeste, normalmente a gente tem, por característica, conhecer pastor de boi, né? Boiadeiro. E aí, se você ler o Salmo 23, sobre a nossa perspectiva cultural, e que onde Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você olhar o pastor de boi, você vai falar assim, caramba, como é que Deus é terrível? Porque o pastor de boi, ele vai atrás da boiada, ele vai gritando, tocando berrante e algumas vezes até açoitando a boiada. Mas o contexto de Davi era do pastoreio de ovelhas. E o pastor de ovelhas, ele vai adiante do rebanho, ele vai na frente. Ele chama a ovelha pelo nome e as ovelhas o seguem. Então, olha como é que é diferente o pastoreio de ovelhas. Então, Davi, ele quis que nós nos reportássemos às campinas de Moabe para entender o contexto cultural do pastoreio de ovelhas. Então, esse abismo também é importante. Quais são os métodos que nós vamos ver durante o nosso estudo? Primeiro, na verdade, eu vou começar de baixo para cima, né? Nós vamos ver primeiro o devocional, que é uma leitura mais inspirativa. A gente vai tentar extrair aí as maiores riquezas, os ensinamentos de um versículo apenas, ou de uma pequena porção, e aplicá-las às nossas vidas. Além disso, nós temos o método sintético, que visa entender a mensagem do livro como um todo. Então, pense aí, se eu quiser estudar, por exemplo, a primeira carta de João, então aí eu vou aprender quais são as perguntas que eu devo fazer no método sintético. Lembrando que cada livro ele tem uma mensagem central e o autor vai girar todo o seu ensinamento a partir dessa mensagem central. O método analítico ele vai ser como um microscópio. A gente vai pegar uma passagem e vai extrair dela todos os detalhes. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma análise, tal qual lá o Sherlock Holmes com a lupa. Então, a gente vai estar fazendo essa análise do texto. O método tópico, ele vai escolher um assunto e vai estudar a Bíblia sobre esse assunto. Vamos ponderar que nós escolhêssemos estudar o tema da graça. Então, a gente ia aprender, através do método tópico, como extrair todos os versículos que falam sobre graça e aprender a escolher quais são os versículos relevantes e o que esses textos nos revelam. O método biográfico, o nome já diz, é quando a gente escolhe um personagem bíblico e faz uma pesquisa apurada sobre esse personagem. Digamos que nós queiramos estudar o personagem Moisés. Então, a gente vai aprender a aplicar quais são as questões que a gente precisa avaliar no estudo biográfico.
E o doutrinário, que talvez a gente não consiga chegar lá porque ele é um pouco mais apurado. Significa estudar a Bíblia por doutrina. O que é no seminário é teologia sistemática, né? É sistematizar os assuntos. Então, estudar a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo. Talvez a gente não consiga chegar lá nesse, mas a gente vai fazer o possível, tá? E aí, a gente já está com tempo aí, falta 5 minutinhos para a gente encerrar, mas eu só vou pontuar isso para vocês e vou passar aí uma tarefinha para casa para vocês irem exercitando. Qual é o processo para se fazer qualquer investigação bíblica? Primeiro é a observação. Você vai escolher um texto bíblico e vai fazer o que você vê no texto, né? Quais são as partes do texto. Então, você vai tentar dividir o texto. Existem algumas perguntas que facilitam, e eu vou falar mais adiante. Na sequência, você vai interpretar aquilo que você acabou de ver, e é literal, gente, é interpretar as palavras dentro do conceito bíblico e até do conceito geral. E, por último, você vai fazer a aplicação, né? Você, a partir da sua observação, da interpretação, como aquele versículo, aquele texto se aplica à sua vida. E aí está o processo, resumidamente. Na observação, você responde: o que diz o texto? Então, se eu usasse para vocês assim, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O que diz o texto? O texto está dizendo exatamente isso. Aí, como é que eu vou esclarecer esse texto? Eu vou fazer agora no processo da interpretação, porque eu vou dar significado. Olha só, deixa eu só usar um exemplo. João vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo. Quando você vai lá para cartas de João, ele fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vocês concordam que o conceito de mundo que João usa em João 3,16 e o conceito de mundo que João usa na carta joanina é diferente? Totalmente. Então, eu preciso entender qual é o conceito de mundo em João 3,16 e qual é o conceito de mundo na carta de João, tá? Então, só para você ter uma ideia do significado. Então, eu vou tentar expressar qual é o significado. E o último processo é a aplicação, onde você vai responder a pergunta: e daí? É como que você dissesse assim: e o que isso tem a ver comigo? Né? Como é que ele se aplica à minha realidade? E aí, posteriormente, como ele se aplica ao outro. E aí eu passei aí um exercíciozinho que você pode estar imprimindo, ou você pode estar no seu caderno copiando essas perguntas. E tá aí, eu separei justamente o texto de João 3,16. O que facilita? Aí vai uma dica. Você dividir o versículo por sentenças. Então, eu comecei dividindo aí, porque Deus amou o mundo. Aí, na segunda sentença, você pode botar: de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você já viu aí que tem uma palavra meio estranha, que não é muito comum, unigênito. O que significa unigênito? Né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu consegui dividir João 3,16 em 3 principais partes. Na segunda coluna, você vai dar significado. Então, toda palavra que te chamar a atenção ou que te causar alguma estranheza, você vai tentar colocar o significado. Aqui tem uma coluna a mais que eu vou explicar na próxima aula, que é a coluna da correlação. Então, não precisa se preocupar com ela agora. Mas, no final, tem a aplicação. Dentro dessas sentenças, você vai tentar, resumidamente, com as suas palavras, dar significado a isso. Será que você se encaixa nesse conceito de mundo que Deus amou? Será que você foi alguém por quem Jesus também morreu? Será que você já alcançou a salvação em Jesus Cristo? Então, você vai tentar, de uma forma prática e resumida, dar explicação com as suas próprias palavras a esse texto aí. Isso que seria a aplicação, tá? Nós temos aí menos de 1 minuto, mas aí eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Agora que eu vi que minha cabeça está cortando, né? Perdão aí, gente. Desculpa. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Pode habilitar o áudio aí e falar, tá, gente?